O Vinícius, em vozes bonitas, é sempre espetacular. E o Vinícius, na voz de uma excelente intérprete e de uma bonita mulher, fica ainda mais bonita. Fica ainda mais a cara de Vinícius de Moraes. Viva Vinícius! E viva Vinícius, porque a Mirla aqui, interpretando uma parte fundamental do repertório deste grande poeta, grande e pequeno poeta, Vinícius de Moraes, nos mostrou que nós devíamos fazer a festa para Vinícius, nós estamos sendo homenageados com esta obra primorosa, indescritivelmente bela, que, como eu disse, fica bonito em todas as vozes, em todos os ritmos, de todas as formas, aqui e fora do mundo, e fora de todos os países que a gente vai e ouve Garota de Ipanema, a gente sente dentro do Brasil. E o Vinícius entra coração adentro e nós temos a alegria de saber que ele é nosso. Vinícius é nosso. Mas ele não é só um patrimônio brasileiro. Vinícius é um patrimônio do mundo, porque o mundo ama Vinícius de Moraes. Caro presidente desta sessão, senador Inácio Arruda, eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa, junto com o caro deputado, que junto com o senhor, deputado Pena, tiveram essa iniciativa maravilhosa de homenagear o nosso grande poeta, que completaria no dia 19, se vivo estivesse, o seu primeiro centenário. Queria também cumprimentar todas as pessoas que compõem a mesa, o chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Cultura, o Pedro Henrique de Martino, que representa aqui a nossa amiga, a nossa colega, ministra Marta Suplicy, a primeira secretária da Delegação da União Europeia no Brasil, Joana Ribeiro, o diretor do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, ministro Jorge Torquato Firmeza, e Marcel Powell, que aqui tem uma representação muito significativa para todos nós. Mas eu queria também registrar e agradecer o coral do Senado Federal e a maestrina Glicínia Mendes, a cantora Mirla, que agora nos brindou com essa maravilha, acompanhada dos músicos Marcelo Lucchesi, do João Marinho e José Ocelo, intérpretes de todas essas músicas maravilhosas. O violonista Marcel Powell e também os integrantes do Clube do Choro aqui de Brasília, que é um sucesso, o Caio Graco, o Roberto Freire e Tiago Tunes. A todos vocês, os parabéns e eu muito obrigada pelos momentos que nos deram aqui. Eu queria também cumprimentar os alunos do curso de jornalismo da Faculdade Anhanguera, que estão aqui fazendo um dever de casa. Mas eu tenho certeza que vocês, como meus futuros colegas, eu sou jornalista durante muito tempo, muitos de vocês não eram nascidos quando eu comecei a minha carreira, terão uma facilidade muito grande de escrever a reportagem do dia de hoje dessa cerimônia, porque é muito bom falar sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que a gente ama. É difícil, aliás, falar sobre o poeta e escritor tão talentoso e tão marcante quanto Vinícius de Moraes. Qualquer palavra sobre tão cativante personagem ficará muito aquém da belíssima contribuição intelectual e criativa deste verdadeiro imortal brasileiro. O grande poeta carioca da música popular brasileira, compositor inspirado de Garota de Ipanema e de Menininha do Gantuá, completaria 100 anos de vida no próximo sábado, 19 de outubro, se vivo estivesse. Mais do que um intérprete com sua peculiar percepção do amor e das mulheres, Vinícius foi um atento observador do cotidiano brasileiro e do jeito latino de ser. E até hoje inspira artistas e músicos aqui e de outros países, levando nossa música e nossa cultura pelo mundo afora. Como disse o último grande amor do poeta, Gilda Matoso, se Vinícius de Moraes estivesse vivo, certamente estaria inconformado, desiludido e frustrado com a corrupção e os erros políticos do Brasil contemporâneo. Pouco antes de morrer, em seus pensamentos e hipóteses sobre a política brasileira, não faltavam sonhos ou ideias sobre o que seria para ele o perfil mais poético e acertado da política nacional. Jaime Lerner, Sérgio Buarque de Holanda, Otto Lara Rezende, Paulo Niemeyer ou Clementino Fraga Filho, à frente de pastas
da saúde, ou das relações exteriores, ou da saúde, ou da cultura. Nomes de grandes brasileiros, que foram, acima de tudo, os melhores amigos de Vinícius de Moraes. O poeta falava sobre paixão e, ao mesmo tempo, pensava sobre como seria melhor a vida se houvesse cura para o diabetes, justiça para os homens ou o fim da desigualdade social em nosso país. Além de músico, escritor e compositor, Vinícius foi diplomata e jornalista, profissões muito lembradas pela União da Ilha do Governador no Carnaval deste ano. Acertadamente, esta grande escola antecipou as homenagens no Sambódromo, no Rio de Janeiro, aos feitos e à biografia de Vinícius de Moraes, com o enredo Vinícius no plural, paixão, poesia e carnaval. Eu ainda não era nascida quando o poeta, lá em 1941, já atuava como jornalista e crítico cinematográfico do jornal Amanhã, órgão oficial do Estado Novo, responsável por divulgar as diretrizes propostas pelo regime aos mais diversificados públicos possíveis. A Constituição de 37, por exemplo, era exposta de forma didática e citada diariamente nas páginas desse jornal. Anos mais tarde, o poeta trabalharia para importantes veículos de comunicação da história da imprensa nacional, como os jornais Diretrizes, Última Hora, A Vanguarda e o suplemento literário O Jornal. A vasta contribuição de Vinícius de Moraes não se resumiu, claro, à música, incluiu a literatura, o teatro e o cinema, como disseram aqui os oradores que requereram essa cerimônia. Amante da liberdade e da livre expressão, meus caros colegas jornalistas, Vinícius se aliou a outros nomes importantes da história cultural do país, como Tom Jobim, Toquinho, Baden-Powell, João Gilberto, Chico Buarque, Carlos Lyra e outros, para contar e cantar sua versão poética sobre a vida. O cantor e compositor Toquinho, por exemplo, grande parceiro e conhecedor do amigo Vinícius de Moraes, costumava dizer que, além de poemas e músicas, o poeta o ensinou a cumprir horários, a observar compromissos e a respeitar as pessoas, enfim, a ter disciplina. Mesmo acreditando que o cotidiano era a ferrugem da vida, Vinícius de Moraes arrumava um jeito de se harmonizar com as rotinas e as obrigações sem perder a poesia. Como disse, aliás, Carlos Drummond de Andrade, o mais influente poeta brasileiro do século XX, Vinícius de Moraes foi o único poeta que viveu como poeta. Entre os escritos não faltavam declarações de amor ao Brasil. Além de falar às crianças, como em Arca de Noé, o poeta traduziu muito bem as emoções e os pensamentos dos adultos. Em 1949, numa edição de apenas 50 exemplares, o poema Pátria Minha, de autoria de Vinícius de Moraes, foi impresso em Barcelona, na Espanha, pela prensa manual, vejam só, de João Cabral de Melo Neto, o grande poeta brasileiro. Um dos trechos deste poema diz o seguinte: não te direi o nome, pátria minha, teu nome é pátria amada, é pátriazinha. Não rima com mãe gentil, vives em mim como uma filha que és. Uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez. Essa ilha, referida pelo poeta, era a mesma que trazia a ele lembranças, saudade e felicidade. Felicidade, inclusive, muito cantada por Vinícius. Como dizia, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Que a política brasileira seja esse vento que não pode parar. E que a poesia de Vinícius de Moraes continue entre nós, tornando a vida de todos um pouco melhor, mais solidária, mais humana. E ao lhe elogiar essa bela lembrança do centenário de Vinícius, editada pelo Senado Federal, escolhida por Vossa Excelência, meu querido colega Inácio Arruda, vou dizer, como dizia e escreveu Vinícius: irei embora sozinho, sem angústia nem pesar, antes contente da vida que não pedi, tão sofrida, mas não perdi por ganhar. Muito obrigada.